de ver esclarecidas, de maneira que apelava aos candidatos, a começar já por Samuel Cruz, que usasse o seu poder de síntese para responder a esta pergunta das contas, designadamente, mais concretamente sobre o tema das rendas que a Câmara paga nos contratos de arrendamento do edifício central. Muito obrigado e serei telegráfico em algumas breves notas para falar um pouco mais sobre as rendas. Concreto, eu gostava de perguntar ao candidato Joaquim Santos. A Câmara deve ou não deve 40 milhões a bancos de empréstimos de médio e longo prazo? A Câmara, então quanto é que deve? A Câmara está a fazer um plano de saneamento financeiro para pagar dívidas vencidas em 31 de dezembro de 2012 de mais de 40 milhões. A Câmara deve ou não deve 11 milhões de euros à Cimar Sul, deve ou não deve 11 milhões de euros à DSE, deve ou não deve 4 milhões de euros à Mar Sul. Estas... Eu quase arriscaria dizer que era preferível ouvir as respostas. Exatamente. E tem hoje, ou não, no balancete, 28 milhões de euros de dívida. As minhas perguntas. Pode responder? Pode responder? Eu pedia que na assistência não se manifestasse. Eu peço imensa desculpa. É assim, vou fazer um pedido e um esclarecimento. Se me permitem. Vou fazer um pedido e um esclarecimento. Como é que eu voto? Você não sabe o que eles vão apresentar. Vou fazer um pedido e um esclarecimento. E vou recordar aquele texto que eu li no início. Bom, para já, um pedido prévio ainda. Quem, de facto, estiver com os nervos à flor da pele e sentir que não consegue estar aqui serenamente, era melhor que saísse, porque eu compreendo que as pessoas estão nervosas, entusiasmadas, mas prejudicam o debate. Depois, queria lembrar que no início tinha pedido sensatez, correção a toda a gente para que o debate fosse eficaz. Terceiro, expliquei no início que a ideia é sermos aqui esclarecidos. E no próprio nome da iniciativa isto está como um debate. E aquilo, infelizmente, temos estado a assistir aqui são discursos de cada um dos candidatos. E por isso, já gastámos hora e meia de tempo e não passámos esta questão. E lamento porque já estou a perceber que não vai ser muito esclarecedor este debate e tenho pena. O objetivo é esclarecer as pessoas. E se o candidato Samuel Cruz tem dúvidas e quer ver esclarecidas, nós, moderadores, queremos que elas sejam esclarecidas. Foi por isso que passámos a palavra ao candidato Joaquim Santos. Bom, eu acho que antes de mais eu tenho imenso respeito pelos nossos jornalistas e portanto são pessoas conhecidas, mas de facto eu acho que esse empréstimo que estão a fazer ao candidato Partido Socialista, esse não justifica bem e de facto até denota, de certa forma. Peço imensa desculpa. Peço imensa desculpa, mas não aconteceu. Isso não aconteceu. Isso não aconteceu com mais de um candidato. Como gostaria, mas não ponha as coisas deste lado. Não, peço imensa desculpa. É verdade, Já há pouco foram 14 minutos eu mais da matéria e não saímos desta. Bom, eu gostava de dizer sobre o passivo médio e longo prazo do município de Seixal, portanto que nós tínhamos 39,5 milhões de euros de empréstimos médio e longo prazo no final de 2012 e a 30 de agosto temos 35,5 milhões de euros, portanto reduzimos 4 milhões de euros dos empréstimos médio e longo prazo. Sobre a situação dos outros valores que o Sr. Candidato referiu, portanto nós neste momento não temos uma dívida de 40 milhões de euros, nós já conseguimos amortizar 3 milhões, portanto neste momento o segmento que vamos estabelecer será na ordem dos 37 milhões de euros, visto que o município já conseguiu também amortizar esse valor. Isso é demonstrativo, gostava de dizer, com grande tranquilidade, da boa saúde financeira do município, sendo que, após a aprovação do Plano de Consolidação Orçamental, como nós esperamos que aconteça, aliás, temos a aprovação dos 7 bancos nacionais, nós iremos, naturalmente, continuar a gestir este município com grande tranquilidade, com grande confiança no futuro, portanto, do Concello de Seixal, que seja, portanto, melhor para todos. Muito obrigado.
Samuel Cruz também muito rapidamente sobre a questão das rendas, porque os outros candidatos também têm que falar sobre estas matérias e ver se poderíamos passar a outros temas. Sim, eu, com 3 notas prévias e breves. Dizia o candidato Joaquim Santos que o problema era a tesouraria. O problema da tesouraria é quando é o que está em caixa para pagar esse fim de tesouraria. Ora, uma Câmara que tem um prazo médio de pagamento de 575 dias, dizer que é o problema de tesouraria é completamente ridículo, porque não há tesouraria quando o prazo médio de pagamento é de 575 dias, como é evidente. Ou então, mais grave, aquilo que o vereador Joaquim Santos disse é verdade e não paga às empresas e aos fornecedores da Câmara porque o PCP não quer. E como não paga, põe em perigo essas empresas e a vida e os postos de trabalho de quem lá trabalha. É que só há estas 2 hipóteses. Ou não tem tesouraria, ou é verdade aquilo que ele diz e não paga porque não quer. E é substancialmente mais grave e nós sabemos que não é isso. Depois, uma questão em relação ao relatório do IGF. O que se passa com o relatório do IGF é algo que podem ver escrito, mas não foi encomenda do PS, também isso não foi dito e não tem nenhum tipo de influência no governo PSD e CDS, aliás, nem por influência de uma sociedade secreta, como hoje foi no DNE, o meu nome não está lá, e portanto, claramente, em relação a esta questão, as declarações de voto do Partido Socialista nos relatórios de contas dizem sempre aquilo, e nos orçamentos também. O que se diz lá é que a Câmara empolava as receitas e continuava a gastar como se não tivesse havido um decréscimo das receitas. Vamos ver. O que aconteceu, e continua a acontecer, isso é que é grave, é que o mundo mudou. Mas na Câmara Municipal de Seixal nada mudou. E, portanto, o que nós devemos dizer na nossa declaração de voto ao longo de todos estes anos, e aquilo que o EGF veio dizer é, atenção, vocês, o fundamental, para além de outras questões, mas o fundamental é, atenção, vocês estão a sobre-orçamentar do lado da receita e isto para possibilitar gastar como se nada tivesse acontecido. E nós chamamos a atenção. Bem, veio ver, o IMT caiu muito. É verdade, como é evidente, o IMT caiu. Mas a Câmara não sabia isso? Quem faz os orçamentos da Câmara não sabia isso? Nós avisávamos, e atenção, o mundo mudou, está diferente, o IMT não pode continuar assim, não vão cumprir, mas o orçamento era sempre igual, era evidente que isto era um erro. Mas isto é pouco relevante. O que eu quero aqui dizer são 2 situações. Às vezes, quando há alguma dificuldade em tentar perceber, é um bocadinho esotérico, isto uma dificuldade financeira que depois não se percebe. Isto é muito grave para os trabalhadores da Câmara Municipal de Seixal. Isto é muito grave para os seixalenses. Eu todos os dias recebo na minha caixa de correio queixas de que o lixo não é recolhido. E sabem porquê que o lixo não é recolhido? A Câmara Municipal de Seixal tem 20 veículos de recolha de resíduos sólidos urbanos. Neste momento estão 16 parados por falta de peças e 4 a trabalhar em contínuo e ainda há alugados. Vocês acham que uma Câmara que tem 3/4 da sua frota parada e que não tem dinheiro para mandar arranjar não tem problemas financeiros? É evidente que tem. Querem ver mais, mas querem ver mais. Há situações muito graves. Os serviços, eu chego lá, os serviços operacionais não têm, isto é para ilustrar, os serviços operacionais têm o ar-condicionado avariado. Atenção, calma, vereadora Cláudia. Calma. Eu sei que vocês não ouvem falar, mas também não é preciso. Os serviços operacionais têm o ar-condicionado estragado. E está aqui, é sabotagem ao PS que andou lá a meter bombas, é verdade. Bombas, eu fui lá. Sabotar o ar-condicionado, sim senhora. E então... Sim. Agradecíamos que não houvesse intervenções do público, por favor. Eu vou terminar imediatamente, lendo apenas esta matéria e vou entrar nas rendas para dizer, Sra. Vereadora Coelho, sabe, porque esta situação da falta de ar-condicionado levou a que o Gabinete de Saúde Ocupacional tivesse exposto o seguinte aos recursos humanos. Temos conhecimento de que inúmeros colegas têm manifestado problemas de saúde, nomeadamente de foro respiratório. Ao que parecem ser, ao início, casos agudos isolados, estão a perdurar no tempo e a manifestar-se em cada vez mais colegas. Isto é motivado porque a Câmara Municipal de Seixal não tem dinheiro para mandar arranjar os ar-condicionados dos serviços operacionais. Isto é grave, é a saúde dos trabalhadores que está posta em causa. Isto são documentos oficiais da Câmara, não é o Samuel Cruz que inventou. Rendas, vamos começar o negócio das rendas do início, que é para se perceber bem a vergonha. Mas de forma tão sucinta quanto possível. Tão sucinto quanto possível. E então, tão sucinto é o seguinte. O Grupo A Silva e Silva comprou há muitos anos
na Cocena um terreno de aptidão agrícola. Era para plantar couves e batatas. A Câmara Municipal de Seixal alterou o uso do solo para o urbano, para lá fazer habitação social. A Câmara Municipal de Seixal, como não quis pagar ao Grupo A Silva e Silva a sua comparticipação nessa construção, deu um terreno, que é aquele terreno onde está instalado o stand de vendas da Quinta da Trindade, ao Grupo A Silva e Silva, em troca. Mais tarde, o Grupo A Silva e Silva, dono desse terreno, vai permutá-lo, porque o local onde se encontram os serviços centrais da Câmara Municipal de Seixal era propriedade da autarquia. Propriedade da autarquia, frisem bem. Agora somos arrendatários, mas éramos os donos daquele terreno. É? Nós éramos donos daquele terreno e permutámos com o Grupo A Silva e Silva, que nos deu em troca um terreno que nós já lhe tínhamos dado, que é aquele da Quinta da Trindade. Portanto, o Grupo A Silva e Silva fica com este terreno permutando por um que a Câmara já lhe tinha dado. Primeiro ponto. É uma aldrabice? Então pergunta ao senhor se é verdade ou se é mentira. Isto é verdade. Continuamos. Agora, o que é que tem este contrato? O contrato não foi negociado com ninguém. Não fomos ao mercado para saber se havia outras pessoas interessadas em fazer aquele contrato e se o faziam fundamentalmente mais barato. É um contrato de arrendamento que não faz qualquer tipo de sentido. Conhecem algum contrato de arrendamento em quem é o arrendatário é que paga o IMI? Eu sou advogado e não conheço nenhum. Isto não existe. Mas mais, a questão neste momento fundamental é esta. E para verem, a diferença de tratamento. O Grupo A Silva e Silva, como sabem, é dono dos serviços operacionais e dos serviços centrais. O Grupo A Silva e Silva vendeu os serviços operacionais a um fundo imobiliário do Grupo BCP. A Câmara, ao Grupo A Silva e Silva, não deve um tostão. Deve aos pequenos e médios empresários deste Conselho, mas não deve um tostão de rendas. No dia em que os serviços operacionais foram vendidos ao fundo imobiliário do Grupo Milênio BCP, a Câmara deixou de pagar rendas. Tem que se explicar, alguém tem que explicar porque é que a Câmara cumpre com o Grupo A Silva e Silva e não cumpre com mais ninguém. É importante perceber isto. É importante perceber estas relações. Não é normal, quando a gente entra na rua da Câmara Municipal, temos um pórtico a dizer ao Grupo A Silva e Silva. A Câmara não é da Silva e Silva. Mas mais grave, neste momento, aquele não é sustentável e o Partido Socialista tem soluções. O valor, como sabem, hoje em dia, existe um mercado, este mercado de arrendamento de instalações existe. As empresas, genericamente, têm problemas de liquidez, de tesouraria, e optam por vender o seu património ficando a pagar renda. Este mercado existe. Uma renda de 300 mil euros, que é aquilo que se paga pelos serviços centrais, 250 mil pelo edifício e 50 mil pelo parque de estacionamento, que é o mais ridículo. O edifício, ainda se pode perceber, 250 mil, enfim, tem infraestruturas, tem águas, tem esgotos, tem luz, ainda podia ser agora 50 mil para um local que é só botão. Quantos parques de estacionamento é que nós vamos pagar no fim deste contrato ruinoso? Quantos? Por exemplo, uma renda de 300 mil euros por mês corresponde a um valor de avaliação de 60 milhões. É preços de mercado. O único edifício que no município de Seixal vale 60 milhões de euros chama-se Rio Sul. Eu estive reunido com a administração do Rio Sul e ele disse-me, se quiser, por 300 mil euros por mês eu alugo o Rio Sul e não tem problema nenhum. Este é o valor de mercado. O edifício da Câmara, os edifícios dos serviços centrais não vale mais de 15 a 20 milhões. No entanto, tem uma cláusula, uma opção de compra de 30 milhões. O Partido Socialista, em sendo poder, compromete-se a negociar com qualquer outro fundo imobiliário a exercer o direito de compra por 30 milhões e isso corresponderá a um decréscimo da renda de 50%. Isto é evidente. E isto é um compromisso. Muito obrigado. O dinheiro que gastam naquilo dá para fazer um hospital, tem razão, sim senhor. Porquê é que o PS não Com os aplausos, lá na acabamos de perder mais tempo ainda. Porquê é que não aprovam? Candidato Joaquim Santos, para entregar aos privados? esclarecimentos. Então, isto cada vez que nós fazemos uma pergunta, que alguém faz uma pergunta, o candidato fala, nós ficamos aqui a olhar a noite toda, mas lá irmos embora, não? Eu vou ter dizer assim, não há aqui critério nenhum, pá, peço desculpa. Eu vou ter de ler novamente. Então, naturalmente, Candidato Paulo Edson de Cunha. naturalmente, que o candidato é Paulo sempre Edson de interpelado, Cunha. ele está no poder, tem que ser interpelado por todos e depois Candidato no Paulo final, Edson de não Cunha. faz sentido nenhum isto. Eu vou ter que ler outra vez o texto inicial que explicava que o objetivo é sermos aqui esclarecidos. Quem
Quem é que fala com tempo, depois de ouvir isto tudo, já nem me lembro o que é que ia dizer. Candidato Joaquim Santos. Eu peço desculpa, mas era só um esclarecimento que há pouco me passou. Era só um esclarecimento, há pouco passou. Até vais dar a intervenção do Governo Paulo Santo Cunha, que há pouco não percebia como é que a Câmara Municipal tinha resultado líquido positivo, mas no entanto tinha problemas de tesouraria. E é fácil de explicar. Há uma diferença entre proveito e receita. O proveito significa um possível influxo de verbas, ou seja, possível entrada de dinheiro. Pode-se verificar ou não. No entanto, a Câmara fatura, é como se a Câmara faturasse. E nós temos, quer de operadores, quer do Estado, quer de pessoas particulares, pessoas a quem nós passámos, de facto, tínhamos essa nota, portanto assim, de receita, mas que as pessoas, por vários motivos, não pagavam. Dou-vos um exemplo muito simples para toda a gente perceber. No caso dos AUGI, dos alvarás de loteamento, nós temos cláusula, quando passamos ao alvará, as pessoas pagam na altura até 30%. Depois comprometem-se a pagar, num determinado período, o restante 70%. Pois bem, portanto, ou seja, nesse ano económico, há esse influxo económico, ou seja, temos de proveito, mas por vezes não se verifica a receita total. E é por isso que eu disse há pouco que o nosso resultado económico positivo, o resultado económico, não é financeiro. Atenção. E é por isso que temos o problema de tesouraria, mas que está controlado, como eu referi, e eu penso que ajudei só a esclarecer, porque o Governo Paulo Cunha há pouco também tinha essa dúvida, e eu penso que ajudei. Obrigado. Muito obrigado. Candidato Paulo Santo Cunha. Muito obrigado. Antes de mais nada, eu quero dizer que eu não tinha dúvida nenhuma. Eu tenho uma certeza absoluta. Eu tenho uma certeza que nos números havia 30 milhões de euros de saldo positivo e tenho uma certeza que vocês pediram 40 milhões de euros e todos nós não concordamos com esses 40 milhões de euros. Isso é uma certeza absoluta que eu tenho. Portanto, não era dúvida nenhuma. O que eu coloquei aqui como questão foi uma situação muito diferente. Foi dizer que esta Câmara Municipal, e ainda agora o seu candidato também acabou de o dizer, diz que tem um resultado líquido positivo e que neste momento também tem dinheiro em tesouraria. Se tem dinheiro em tesouraria, paga. Aqui digo mais ou menos o mesmo, aliás já o tinha dito há pouco, mais ou menos o mesmo que o candidato Samuel Cruz disse. Se tem dinheiro em tesouraria, paga aos fornecedores e paga aos diversos credores que tem. E isso não faz sentido nenhum. Relativamente também a duas ou três notas prévias às questões que foram agora abordadas, dizer que a primeira delas, o seu candidato da CDU falou 14 minutos numa primeira intervenção, depois na segunda não andei a contar o tempo, até porque ouvi primeiro que eram os 14 minutos, e agora teve uma terceira intervenção. E disse aqui, muito claramente, que isto é uma democracia, isto é assim que funciona como uma democracia. Eu digo que esta é a democracia que nós temos vivido na Câmara Municipal ao longo de todo o mandato. Esta é a democracia em que a CDU fala o que quer, quando quer e como quer, e limita... Já agora, candidato Paulo Santo Cunha. E limita o tempo. Peço desculpa. Certamente toda a gente da sala terá relógio e, portanto, será fácil de confirmar isso. Além disso, havia pelo menos... Há uma câmara a filmar, havia outra há pouco também. Também será fácil de confirmar isso tudo. Os meus números valem o que valem. Não acredito que estejam muito diferentes dos outros. Não acredito, sinceramente. E eu disse no início que não íamos estar aqui de cronómetros, mas se querem fazer um debate por cronómetros, vamos a isso. Não vamos fazer. Vamos a isso. Não vamos fazer. O candidato Joaquim Santos, na primeira intervenção, falou 10 minutos. O candidato Samuel Cruz falou 12. O candidato Paulo Santo Cunha falou 10. Na primeira intervenção. Eu não sei se a sua intervenção agora que está a fazer agora está a contar com o meu tempo, não se esqueça disso. Eu desconto, deixa descansar. Depois pode ver as minhas anotações e ver o tempo que eu vou descontando também. O candidato Joaquim Santos também veio aqui referir sobre a transparência, e veio aqui a referir sobre a transparência das contas do município. Eu não posso deixar de ler aqui um pequeno parágrafo, também é rápido, mas que tem a ver exatamente com o relatório do IGF, antes de passar ao ponto seguinte, que a informação reportada à DGAL, relativamente ao ano 2011, não refletia com inteira fiabilidade a situação do município do Seixal ao nível do endividamento líquido, tendo sido apurada com uma relevante diferença para mais de 11 milhões de euros, que resultou essencialmente das correções efetuadas pela IGF ao nível do passivo exigível. Isto diz tudo relativamente aos valores e à transparência que o seu candidato aqui veio abordar. Por outro lado, o seu candidato também veio aqui dizer onde é que não há problemas financeiros. O seu candidato anda distraído. Basta ir aqui a Almada, ao lado, que é um executivo também da CDU, também liderado pela CDU, e não tem estes problemas financeiros. E também é da CDU, e estamos no mesmo país, e o mesmo mau governo que é para os outros, que é para o município do Seixal, também é para o município de Almada. No entanto, Almada paga aos credores a tempo e horas. É um dos municípios do país que paga a tempo e horas. Não paga a 535 dias como paga o Seixal. 575 dias. Por outro lado, relativamente
Por outro lado, não passo bola nenhuma, então agora tive tanto tempo à espera. Relativamente ao edifício, é preciso nós referirmos o seguinte: isto é um mau negócio em todos os aspectos, é um negócio ruinoso em todos os aspectos. Isto, até digo mais, é a primeira PPP que nós vemos. O CDU condena tanto as PPPs, fala tanto das PPPs. Olha, eu também sou dos críticas PPPs, mas críticas PPPs do meu governo, mas críticas PPPs do governo desta Câmara Municipal, que fez uma PPP com a Silvia Silva, em que pagamos 500 mil euros de rendas por mês, que temos um Seixal completamente certificado, quando vocês disseram que não iria acontecer isso, e nós dissemos que iria ficar completamente certificado, quando eu próprio, enquanto autarca, que fiz o meu trabalho de casa, estive a reunir com os pequenos e médios comerciantes, estive a reunir com a população do Seixal, e vamos lá todos os dias e vemos um conjunto de falências daquele comércio tradicional, vemos o Seixal completamente abandonado, vemos um conjunto de problemas lá. Foram questões que foram colocadas atempadamente. A Câmara Municipal teve algum tipo de resposta para isso. A Câmara Municipal teve algum tipo de atenção para isso, quando nós dissemos que era uma situação que eventualmente poderia existir. Para além do mais, este negócio é também ele ruinoso. É também ele ruinoso porque a Câmara Municipal não precisava de todo de fazer este contrato. A Câmara Municipal tem terrenos próprios, tinha até aqui na zona do Fogoteiro, tinha na zona do Fogoteiro também terrenos, tinha um conjunto de situações alternativas àquele negócio que fez. Aquele negócio é ruinoso, não só pelo valor que pagam por mês, mas também pelos termos contratuais. Que o negócio tem em si. Se nós tivermos em conta que este contrato de arrendamento, e as pessoas talvez não saibam que este contrato de arrendamento é por 20 anos no mínimo, mas se a Câmara Municipal, por acaso, quiser abandonar aquelas instalações, não pode fazê-lo sem pagar os 20 anos no mínimo. Porque estas coisas também têm de ser ditas e não podemos estar só a dizer que pagamos por uma renda mensal. A Câmara Municipal está completamente amarrada. Aquilo é um contrato de arrendamento, mas não é contrato de arrendamento nenhum. Aquilo é um contrato de compra e venda, que está a ser pago da forma como foi entendido, com cláusulas completamente leoninas, com pactos leoninos, mas a Câmara Municipal não pode abandonar o edifício neste momento, sob pena de ter que pagar todas as rendas durante os 20 anos que tem. E se quiser exercer a sua cláusula de direito de preferência, terá de pagar 30 milhões de euros, como o candidato Samuel Cruz também o disse. Eu penso que agora sim tenho tudo dito relativamente a esta questão. Muito obrigado. Luís Cordeiro, também sobre esta questão das rendas. Bom, finalmente, obrigado. Estava quase com queimbra já não jogava há muito tempo. Bom, não há dúvida nenhuma que tivemos aqui uma conversa em circuito fechado, porque sem dúvida nenhuma, grande parte das coisas que foram aqui ditas não valia a pena ser ditas, porque sem dúvida nenhuma o endividamento que a Câmara tem está completamente inscrito no plano de consolidação orçamental. As dívidas foram aqui apresentadas, foram-nos apresentadas à Câmara. A Câmara listou completamente as dívidas que têm. Está lá, da Cimarsul, da Amarsul, está lá tudo. Portanto, não vale a pena estarmos aqui a repisar mais isso. Essas dívidas existem. E é por existirem que a Câmara se declarou numa situação de desequilíbrio financeiro conjuntural e apresentou um plano de consolidação orçamental. É por isso. Portanto, isso existe. Não há qualquer tipo de dúvida. E já agora, para vos dar aqui uma informação sobre o que é que nos vai acontecer neste município ao longo dos próximos 12 anos, eu fiz aqui um gráfico e que é o pagamento do serviço da dívida durante os próximos 12 anos. E só para vos dar uma noção, até 2012, o serviço da dívida da Câmara Municipal de Seixal era na ordem dos 3 milhões de euros ano. Nos próximos 12 anos, a média do serviço da dívida é na ordem dos 10 milhões de euros ano. E isto tem a ver claramente com este endividamento e com o pagamento que temos que fazer dos 40 milhões durante os próximos 12 anos. Portanto, isto são números fornecidos pela Câmara no plano de consolidação orçamental. Está lá isto tudo. Eu tirei de lá. Portanto, isto não vale a pena estarmos aqui a discutir. Todos nós conhecemos perfeitamente o plano, todos nós o analisamos, todos nós o discutimos. E todos nós tivemos opinião sobre ele mesmo. Sobre a questão da renda do edifício, dos serviços centrais, dos serviços operacionais, o Bloco de Esquerda tem uma posição já há muitos anos. Concretamente, em julho de 2009, o Vítor Cavalinho, já Assembleia Municipal, leu e tomou uma posição e que considerou aquilo um negócio ruinoso. Há mais de 4 anos. Foi dito isso nessa altura. Portanto, não precisamos de chegar a este ponto para assumir essa posição. E, sem dúvida nenhuma, nessa altura considerou-se aquilo um negócio ruinoso e está-se a verificar que o é. Porque
a Câmara, ao longo dos 20 anos do contrato, vai pagar àquele fundo imobiliário mais de 60 milhões de euros ao longo dos próximos 20 anos. E se no final dos 20 anos quiser ficar com o edifício, vai ter que o pagar ao preço da altura. Portanto, se daqui a 20 anos não, já estamos há 3, se daqui a 17 anos a Câmara quiser comprar aquilo, vai ter que o pagar. E, portanto, um edifício no global, ao fim de 20 anos, vai nos custar 80 a 90 milhões de euros. Bom, se a gente for fazer uma análise do custo do edifício que o grupo que o construiu teve, a rentabilidade daquele investimento é brutal. Eu fiz alguns cálculos e dá na ordem dos 15% ao ano. Bom, quando nós neste momento temos juros de 2 a 3%, veremos estamos a ver a rentabilidade que aquilo tem, efetivamente, para a entidade que o construiu. E por isso, na altura, se diz que aquilo era um contrato ruinoso. A questão, para além disso, há uma questão que eu considero inqualificável, que foi a situação de não se ter, na altura do projeto inicial, se ter visto a necessidade de fazer um parque de estacionamento. E mais tarde é que se viu que se tinha que fazer um parque de estacionamento. Eu tenho alguma dificuldade em aceitar que uma Câmara Municipal assumiu um compromisso de pagar 50 mil euros mês por um parque de estacionamento. Numa altura em que é fundamental dinamizarmos o transporte público, teria sido muito mais interessante dar o passo social aos trabalhadores da Câmara Municipal de Seixal, ficaria muito mais barato, menos poluente e dinamizaríamos os transportes públicos, que é aquilo que uma das coisas que o município mais falta tem, que é uma falta de mobilidade enorme neste momento. Portanto, há estratégias que deveriam ser pensadas de outra maneira. Eu, se fosse Presidente da Câmara, assim o teria feito. E teria falado com os trabalhadores. E não acredito que eles colocassem em questão. Porque disse aqui o seu candidato, Joaquim Santos, que nós não discutimos o problema das pessoas. Mas claramente estamos a discutir o problema das pessoas. Porque quem vai pagar este endividamento são as pessoas. E, portanto, nós, quando estamos a falar nisto, estamos a falar das pessoas. Porque quer queiramos, quer não, quem paga sempre, no final, como nós sabemos, é sempre um bestelhão. Somos sempre nós. E é, portanto, por isso que é extremamente importante analisarmos a situação das dívidas, porque as dívidas não são pagas no além, são pagas por nós, pelos nossos impostos. E, portanto, se temos neste momento a vida que temos, e ainda poderemos ter situações mais gravosas com a questão do plano de consideração orçamental, que eu volto a dizer, todos nós neste país sabemos, neste momento, o que é uma consolidação orçamental. É aquilo que o Governo Central também está fazendo. E as derrapagens que existem, e que em função das derrapagens, assim os impostos nos têm caído em cima, e assim os clientes aumentam, e assim as condições de vida das pessoas se têm agravado cada vez mais. Eu estou aqui para ver, irei acompanhar a execução deste plano de consideração orçamental para verificar de que maneira é que ele é apresentado e que consequências é que ele terá para as populações deste município, para as pessoas. É em função das pessoas que eu me preocupo e foi em função das pessoas que eu, ao longo dos 4 anos, apontei situações claras que o município devia ter em linha de conta na sua execução orçamental, devia há muito mais tempo ter começado a fazer uma redução de custos, nos telemóveis, nos carros, nos combustíveis, na iluminação, na Ferimo, numa série de situações que, se fossem tidas e se fossem desenvolvidas desde o primeiro momento, que foi a partir de 2007, 2008, que se sentiu que a construção civil, porque a construção civil não ia ser um maná para todo ou sempre. Era mais que visto que com o índice de construção do Conselho chegaríamos a um limite. Como estamos neste momento, os milhares de casas vazias neste Conselho são um dado concreto. Portanto, sabia-se disso. Tinha que se ter consciência disso. É por isso que quando se é Câmara, quando se é Executivo, quando se lidera, quem lidera tem que ter uma capacidade proativa de ver para além de. Não é ver depois de. Porque depois de toda a gente vê. É isso que difere um líder. É conseguir antecipar as situações. Antecipar as situações, perspectivar o futuro e criar condições para que essas situações que vêm e que nós sabemos que estão a vir não sejam tão gravosas para as pessoas. Essa é que é a situação. E aí é que diferenciamos o que é um líder e quem gera a coisa no dia-a-dia, como uma mercearia, como alguém disse aqui. Muito obrigado.